Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e nós hoje estaremos, mais uma vez, estudando a palavra de Deus. Estaremos usando sempre a revista da CPAD para adultos. Estamos já terminando o trimestre. Essa revista ela é colocada por trimestres. Então, estamos agora em junho, julho, nós começaremos com uma nova revista. Aqui estamos falando do Centro Evangelístico Internacional. Hoje é dia 16 de junho. E você é bem convidado, sabe? Bem-vindo, se você quiser vir aqui, para participar de nossas aulas presencialmente. Mas se você não puder vir, que Deus te abençoe, que Deus possa tocar o teu coração, através dessa aula você possa se alimentar com a palavra de Deus, com a verdade. E se você quiser vir aqui, nós teremos o prazer de te receber. Temos turmas para adultos, homens e mulheres, temos turmas para casais, adolescentes. O que você precisar será bem-vindo, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, é em nome de Jesus, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença para mais uma vez, Senhor, aprender de Ti. Abre o nosso entendimento, fala o nosso coração, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ter um ouvido desagravado pela Tua graça e misericórdia, Pai, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e abre nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o reino de Deus ao nosso redor enquanto passamos, enquanto nós caminhamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, a nossa revista, ela fala sobre a caminhada que nos está proposta, a caminhada do crente, do homem, da mulher, daquela pessoa que quer seguir a Deus. Há uma proposta na caminhada. Essa caminhada pode ser um pouco mais longa ou pode ser um pouco mais rápida. Depende de você, depende de mim. Vimos que o povo no deserto, quando saiu do Egito, até chegar próximo de entrar na Terra Prometida, eles só passaram um ano, não foram 40. Foi um ano. Mas enquanto eles caminhavam, murmuravam. Já tivemos aqui uma aula sobre isso. A murmuração, ela mostra que eu não estou confiando em Deus. Porque quando eu confio, eu me coloco nas mãos dele, sabendo que ele proverá. Qualquer situação. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Ele está na frente. Ele está no controle, no comando da minha vida, então por que eu vou murmurar? Eles murmuraram. E na 10ª vez, Deus fala, já é a 10ª vez que vós murmurais. Não vão entrar na terra. E aquela geração ficou no deserto. Mais 39 anos no deserto, até morrer todo mundo. E uma nova geração se levantou. Essa nova geração entrou confiando em Deus e venceu todos os gigantes. É isso que Deus quer de nós, a nossa caminhada. E nós estamos agora, a aula passada foi o tema da aula passada, a aula 10, essa é a 11, tá? É desenvolvendo uma consciência de santidade. Porque Deus fala, olha, sede santos, porque eu sou santo. Não é assim, por favor,
seja santo. Não, é o imperativo. Sede santo, porque eu sou santo. Eu não te dou opção. Quer entrar no reino dos céus? Morada comigo? Eu sou santo. Então santifica-te. É isso que Deus fala. Isso foi aula 10, aula passada. Essa aula, ela fala sobre, a aula 11, a realidade bíblica do inferno. Veja bem, é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, inferno, demônio. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar. Parece que vai atrair. Mas se nós conhecemos aonde estamos pisando, em quem nós estamos confiando, essas coisas são apenas coisas. Ok? É como, por exemplo, você já fez seguro de vida? Pois é. Você não quer usar o seguro de vida, mas faz. Né? Ninguém quer usar o seguro de vida. O inferno é uma realidade. Seguro de vida é uma necessidade. Para que eu não use, mas depois, se alguém precisar usar, em memória de mim, vai usar. Mas nós não queremos usar. O inferno também. Céu e inferno são assuntos que são realidades bíblicas. Que se eu não comentar sobre eles, nem por isso deixarão de existir. Continuarão lá. É como o Pai Nosso. Se eu não perdoar o meu irmão, que ele é que fez alguma coisa contra mim. Perdoa-nos aqueles que nos têm ofendido. Ele é que me ofendeu. Se eu não perdoar, nem por isso o versículo do Pai Nosso que fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É sempre no plural. Família. Quem entra nos céus, entra primeiramente para uma família. E essa família começa com a Igreja de Deus. Ok? Então, é uma realidade tanto o céu quanto o inferno. Se eu não crer, nem por isso deixará de existir. Então é bom que nós conheçamos. O médico, quando começa a fazer sua medicina na faculdade, alguns deles desmaiam, porque existem coisas que são muito fortes. Falar sobre inferno é uma coisa forte, mas precisamos falar. A realidade bíblica do inferno. O texto áureo desta lição, ela diz assim, está em Mateus. Nós estamos usando a revista, a Bíblia, traduzida por, eu coloco aqui sempre, tá? Almeida, João Ferreira de Almeida, que foi um padre, né? Que traduziu. Quando se converter, ele traduz a Bíblia. Então, vem assim, ACF. F, de fundo, de quintal, fundo, né? Farias. Então, é ACF, Almeida, corrigida e fiel. Existem, de acordo com a palavra, o modo das pessoas conversarem, eles vão atualizando, sem mudar o sentido do que a Bíblia quer dizer. Então, o texto áureo está em Mateus, capítulo 25, 41. Capítulo 25, verso 41, que diz: então, veja só, quem falou isso foi Jesus, tá? Talvez você não goste de inferno, mas vamos ver. Vamos comigo? Vem comigo. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Feio, negócio brabo, né? Forte. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem, mas aqueles que escolhem viver uma vida longe de Deus continuarão uma existência longe de Deus.
E essa existência longe de Deus é junto com aqueles que lá no céu se amotinaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, e eram anjos que hoje são anjos caídos, chamados de demônios. A verdade prática diz: o inferno é um local real de dor, agonia e desespero. É o contrário do céu. Céu é harmonia, paz, gozo no espírito, alegria profunda. Longe de Deus, dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então, a nossa jornada, o caminho que nos está proposto, também inclui conhecer essas coisas, para que mais e mais nós desejemos buscar a presença de Deus, andar com Deus, falar como Davi, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que Deus quer ver em nós. Essa alegria é enquanto nós buscamos a sua presença dia após dia, nós sentimos necessidade de estar com Ele. A leitura bíblica em classe, que está na revista, ela diz, está em Mateus, estamos estudando aqui um pouquinho o livro de Mateus, tá? Embora esse tema esteja nos sinóticos, ele está ali em Mateus, Marcos. Mateus fala para quem? Exatamente, Mateus fala para o judeu. Marcos, ele era um romano, então ele já fala para o romano. Lucas, o médico Lucas, ele falava não para o judeu, não para o romano, mas ele falava para o povo dele, o povo que tinha a primazia de toda a ciência da época. João, ele fala sobre a igreja. A leitura bíblica em classe está em capítulo 25, Mateus 25, 41 a 46, que diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. É exatamente o texto que nós lemos agora. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nós vemos aqui visita a hospitais, por exemplo, que Lucas, que era grego, ele falava para os gregos. Ele conhecia muito bem o que era isso. A necessidade da visita a hospitais, visita aos que estão em prisões, necessidades várias que o Senhor nos chama a fazer. Em Mateus 27, Mateus 7, 22 e 23, nós vemos o seguinte relato do Senhor sobre essa questão de muitos dirão naquele dia. Então ele fala aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então
lhes responderei, Jesus falando, então lhes responderei claramente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam o mal. Toda cura que o Senhor permite, expulsão de demônios, libertações, é em nome dele, é para glorificar o nome dele e não glorificar o nome do homem. O Senhor dá dons à sua igreja para que o seu nome seja glorificado. A introdução da nossa revista, ela fala que muitos evitam falar sobre esse tema, inferno, essas coisas. Entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem exatamente na direção do inferno. As pessoas parecem que estão anestesiadas, caminhando, andando, indo em frente para o abismo, mas não querem falar sobre o inferno. Estão indo para o abismo. Alguns só gostam de falar sobre o céu. Sobre o céu eu quero falar. Mas continuam a andar em direção oposta. Tipo assim, estou ficando mais longe, mas eu gosto de falar do céu, estou me afastando cada vez mais do céu. É assim, alguns agem dessa forma, mas esse assunto é uma realidade, estou falando aqui do que está na revista, é uma realidade apresentada pelo próprio Senhor Jesus, que ensinou sobre esses assuntos nas páginas do Evangelho, e temos que encará-los com responsabilidade. Temos que encarar esse assunto com responsabilidade, para que nós queiramos ainda mais buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, porque haverá o dia em que a igreja será arrebatada, a uma só vez, assim, uma forma maravilhosa. O apóstolo Paulo fala que, num piscar de olhos, nós seremos arrebatados. Não precederemos os que já morreram. Esses vão na frente e, no piscar de olho, iremos nós atrás. A igreja será arrebatada. Você, católico, lembra do credo? Creio na ressurreição dos mortos. Está lá. Vai procurar no credo. Creio no Espírito Santo, na igreja católica, creio na ressurreição dos mortos. É essa parte. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, está chegando a hora. É bom estar com o Senhor e fazer o que Ele manda. Então, Jesus ensinou sobre esses assuntos nas páginas do Evangelho. Ele falou muito mais sobre esse assunto do que Paulo falou. Por exemplo, Paulo que fez tanto. As cartas paulinas são 2/3 das cartas. Escreveu muito mais. Jesus falou sobre o inferno muito mais do que Paulo. O objetivo da lição são 3. Como sempre, são 3 objetivos. Primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O que as pessoas pensam? Pensamento humano. 2, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Bom, quem sabe do assunto é a Bíblia. Então vamos ver como é que a Bíblia fala sobre isso. 3, terceiro objetivo, compreender a doutrina bíblica do inferno. Ok? Então, comecemos aqui no primeiro objetivo. Objetivo 1, que é o pensamento humano a respeito do inferno. Então, o tópico número 1 do objetivo 1, tem um temazinho, vê na tua revista aí, você vai ver que ele fala sobre um tema. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Uma vez, um irmão, dá um exemplo, você entendeu o que é a mente cauterizada?
um irmão, eu nunca mais ouvi esse irmão, mais novo do que eu, morava no morro, e na porta dele existia sempre um garotinho que estava lá. Esse garotinho usava um fuzil, que pesava quase mais do que ele. E esse irmão deixava sempre uma música evangélica, ali, rádio, tocando música evangélica, e um dia ele conversou com ele, com aquele menino. Ficava na porta dele ali, só escutando a música evangélica. Então, esse rapaz, esse irmão, conversando com ele, falou: vem cá, você já matou alguém, cara? Primeiro ele falou sobre essa vida que você vive aí e tal. Ele falou: porque eu tenho isso, assim, assado, não tem outro jeito. Você já matou alguém? Ah, já, matei sim, tio. E vem cá, e como é que você se sentiu? Ah, tio, nem queira saber. Eu passei noites, quando eu fechava o olho, eu não conseguia dormir. Eu via aquilo na minha frente. E agora? Como é que você está sobre isso aí? Ah, tio, agora matar é igual dar um tiro no saco de batata. Não sinto mais nada. Isso é uma mente cauterizada. Uma mente que já está insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Mas sempre há uma condição dessa pessoa ouvir a palavra, porque o garoto ficava ali para ouvir uma mensagem de Deus, mas não sentia mais nada em relação a matar. Tópico: filósofos e teólogos de mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade é um incrédulo, não consegue crer mais em nada. Dominados pelos poderes das trevas, dominados. Neste mundo, negam prontamente a respeito do inferno. A primeira coisa que a pessoa faz é: não, que isso? Não existe inferno não, que história é essa? Não, sabe, bobagem. Que é mais fácil. É mais fácil enfrentar um problema desse. Você já está envolvido, não tem nem como sair. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer sair do inferno aquele que está preso lá. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Deus, que anda pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. E esse venceu a morte, venceu o inferno e prendeu o forte, para que nós pudéssemos andar. Tema aqui, agora estamos falando agora sobre filósofos humanistas. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. Vamos falar agora sobre filósofos. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Valores éticos modernos, em que o mundo não é mais uma condição de Sodoma e Gomorra, duas cidades, que são apenas um sinal do que aconteceria no mundo todo no futuro. E o resultado, nós sabemos, Deus fez parar aquilo que não tinha mais correção. Deus fez parar em Sodoma e Gomorra, do modo como Ele quis, Ele é soberano. Hoje, nós vemos os valores éticos e morais são imorais. Imorais. Mas isso é muito relativo. Matar não é relativo, é matar. Roubar não é relativo, é roubar. Eu posso enxergar de várias formas, mas é um erro. É um erro. Então, valores éticos modernos, por sua vez, isso os filósofos humanistas. Por sua vez, os teólogos. Bom, se eu sou teólogo, então eu conheço muito sobre Deus, sou uma pessoa muito santa. Não, pode não ser. Eu apenas estudo para poder me explicar melhor e fazer o que eu quero fazer. Pode ser isso. Então, os teólogos modernos e pós-modernos, olha só,
começou a dar uma diferença aqui. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Eu sou teólogo, mas não creio que a Bíblia... Eu só sou teólogo para provar que a Bíblia não existe como palavra de Deus. Ok? Pode ser assim. Então, negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão. Mas, veja só, crê em coisas pagãs, crê em coisas espirituais, mas a Bíblia não tem nada a ver com Deus. É o que eles dizem. Que deve ser erradicado da Bíblia. Esse pensamento de inferno tem que ser erradicado, risca. Então a palavra do Senhor vale mais ou vale menos do que o que os homens pensam? A palavra do Senhor é eterna. Ele é o Senhor. Outros teólogos até admitem que haja o inferno, admitem, inferno tem sim, existe sim e tal, mas como lugar de passagem, passar uns dias ali, tipo assim um purgatório, passar um dia no purgatório, depois eu saio, passar lá tempo, depois eu saio, vou para o céu, onde as pessoas podem ficar um tempo e depois ter uma nova oportunidade. O Senhor não diz isso. Nós vamos ver sobre o rico e Lázaro. Veja só, o rico não tem nem nome. O rico não tem nem nome. Passou a vida na maldade. Lázaro, mendigo, vivia clamando a Deus, os dois morrem, um vai para o céu e outro vai para o inferno. Quem é que vai para o céu? Lázaro. Para o inferno, aquele rico que tinha um coração horrendo. Então você vai poder ver na Bíblia o que acontece ali. Um não pode sair um pouquinho do céu e dar um pulinho no inferno. Ou ele, no inferno, dá um pulinho lá no céu e falar, não tem. O que nós estamos fazendo aqui agora determinará para onde nós estamos indo. Para cima ou para baixo. Levando em consideração fisicamente que para cima é céu, para baixo é inferno. Tá? Vou botar assim. Vamos ver então os termos bíblicos que falam sobre o que é inferno. Então podemos sim dizer que para baixo é inferno. Então, dizendo que se trata de um pensamento pagão, que deve ser erradicado da Bíblia. Outros até admitem que haja inferno, mas a pessoa vai ficar lá apenas um tempinho e depois ela vai ter uma nova oportunidade. Então, vamos ver aqui no tópico 1, acabamos de ver aqui agora, aqui tem aqui uma coisa mais aqui. Uma nova oportunidade. Aqui eu pulei aqui. Tópico 2, do objetivo 1. Agora, o ensino do universalismo. O ensino do universalismo. Esse já é outro argumento. O primeiro argumento é que, olha, não existe céu. Né? Ou se existe, é só um lugarzinho que a gente fica lá um tempinho, porque Deus é muito bom, não vai deixar a gente lá. O que nós fazemos tem consequência. Davi, ele errou. A vida dele até o final foi de perseguição. Ele clamou a Deus, Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. Você vê no Salmo 51 como ele fala, clamando, não tires de mim o teu Espírito Santo. Eu sou pobre, um rei dizendo, eu sou pobre e necessitado. Pobre da presença de Deus, ele queria. E Deus perdoa ele, mas as consequências do que ele fez continuam. Mas se há arrependimento, o Senhor depois dá a sua recompensa. Então, o ensino do universalismo agora é um outro modo de enxergar a situação.
É outro argumento muito semelhante atualmente. O falso ensino de, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. É aquele negócio lá. Eu vou passar um tempinho lá, aquele lugarzinho ali, mas depois vou para o céu, porque Deus é bom. Então, eu vou fazer o que eu quiser aqui agora. Aquele negócio de ser de santo, eu estou te falando, ser de santo, porque eu sou santo. Então, eu vou rasgar. Risca da Bíblia, né? Aquele que clama a Deus, que busca a santidade e tal, também vai. Então, para que eu vou ser santo? Porque eu vou buscar a santidade? Não é? Então, não bate bem uma coisa com a outra. Então, por exemplo, não haveria diferença de um assassino e estuprador, frio e cruel, para um crente que aceitou ao Senhor Jesus como Salvador e se esforçou em toda a sua caminhada religiosa para ter uma vida santa, fugindo do pecado. Não tem diferença nenhuma. Então, para que eu vou ter minha vida, né, santa? No final, Deus dá um jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Nós temos aqui a carne. Satanás, quando ele errou, ele não teve opção. Lúcifer, anjo de luz, querubim perfeito, ele se revoltou contra Deus. Ele não tinha essa carne, a força da carne para chamar ele a pecar. Ele, usando o livre-arbítrio dele, ele se revoltou contra Deus. Não teve perdão ali. Quando nós morremos, não teremos mais opção de carne e dizer assim, ó, me perdoa porque a carne está me chamando. Já morremos. Essa carne é que nos prova. A luta, não a carne, mas a luta contra a carne é que prova se somos do Senhor ou não somos. Se aceitamos, queremos, anelamos por ter a presença de Deus na nossa vida ou não. Essa carne que nos chama ao pecado. Através dela, nós somos exortados a buscar a presença de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. A um coração contrito, a um coração abatido, não desprezarás, ó Deus. É aquele coração que está buscando o Senhor. Esse coração o Senhor não despreza. Então, continuando, falamos aqui sobre estupradores, né, sobre assassinos, frios e cruéis. O universalismo ensina que todos somos filhos de Deus. Universalismo, está tudo bem, calma. E que, como Deus é amor, a todos salvará. É isso que o universalismo ensina. Então, deixa a vida me levar. Está tudo bem, tudo tranquilo. No final das contas, esquecem-se o que ele diz. Sede, isso é um imperativo, gente. Sede. Sejam. Não é um favor. Ó, por favor. Não. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ponto final. Ponto final. Agora, tópico 3 do objetivo número 1. Estamos agora lendo, que agora o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico, no que o apóstolo Paulo já advertia em 2 Timóteo, pega a tua Bíblia, aqui eu não tenho tempo de ficar lendo a Bíblia, abrindo, porque nós temos um tempo aqui limitado nesta aula. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, ele fala assim, sabe, olha só, hein? Olha só. Parece que foi escrito ontem. Isso aqui parece que foi ontem. Ou hoje. Ele fala assim, sabe, no caso de Timóteo, porém, isto, que nos últimos dias, ele sabe assim, olha, tenha conhecimento que nos últimos dias, hoje, sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, ó Timóteo, afasta-te. Parece que foi escrito ontem. Tempos que nós estamos vivendo. Agora, já vemos o tópico 1, 2, 3 do primeiro objetivo. Vamos agora para o objetivo número 2, que, veja na tua revista, diz como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vamos agora ver algumas coisinhas, não tem muito tempo para falar tanto assim, mas vamos falar sobre esse assunto aqui agora. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Tópico número 1 do objetivo 2, que é como a palavra do inferno aparece na Bíblia. Vamos ver então no Antigo Testamento, depois Novo Testamento. A palavra Sheol, ou Seol, mundo inferior dos mortos. Veja só, não é mundo dos mortos não. Tem mundo dos mortos e mundo inferior. Dá até para lembrar aonde Paulo e Silas, em Atos 16, estão presos, eles estavam no cárcere inferior. E eles tinham uma ideia de que era o inferno ali. Então, mundo inferior, o Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno e até mesmo cova. A palavra Seol significa, dependendo do contexto, essas coisas. Traz a ideia de morada dos mortos, lugar da onde não há retorno. Foi, eu vou lá e depois eu volto, eu vou ter uma nova oportunidade, eu tenho certeza. Tem não, não tem não. Tem não. A nossa oportunidade é agora. E quantas vezes Deus tem chamado tantas pessoas? O relógio de Deus, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele começou a contar até zerar no momento em que nós nascemos. E haverá um momento em que não haverá mais oportunidade. A oportunidade é agora, nesse tempo que se chama hoje, para que nós aceitemos a Jesus como Salvador. Então, os ímpios não seriam resgatados desse local. Foi, fica. Então, vemos isso aí em alguns termos aqui, em alguns textos. Jó, homenzinho que sofreu, hein? Só Jó e tal. Né? Jó, 21, capítulo 21, versículo 13. Estou sempre na Almeida Corrigida e Fiel, ACF, né? Diz assim, na prosperidade ganham os ruins, os maus, ganham os seus dias e no momento descem à sepultura, descem ao inferno. Pum, quando acabou, piscou o olho, já foi. Num instante. É isso que acontece. Estão falando aqui das pessoas ruins, pessoas más que ele está falando. Jó ainda, capítulo 24, verso 19, que diz, a secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. Vai desfazer, entrando na sepultura, aos que pecaram. Então, essa é a ideia de inferno. Os fiéis os fiéis, esses sim, também descem à sepultura, tanto o mal quanto o bom, ambos descem à sepultura, em relação a Seol ser
sepultura, ambos descem à sepultura, só que o mal desce e não sobe mais. Os fiéis serão resgatados desse local. Salmo 49, verso 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá nas tuas mãos. Ele remirá a minha alma do poder do céu, da sepultura, em sentido de sepultura. Remirá, remissão. O que é remissão? A remissão é perdão por compaixão. Eu vou te perdoar porque eu quero te perdoar. Por compaixão, vou te perdoar. Não faça mais isso. Jesus fala para aquela mulher: vá e não peques mais. Eu não te condeno. Onde estão aqueles que te acusavam, mulher? Vai, não peques mais. Compaixão. Por misericórdia. Ok? Agora, esse termo, misericórdia, você não precisa pagar nada para isso aí. O preço já foi pago, que foi o sangue de Jesus. Por sua vez, então, a palavra misericórdia é a junção, tá? Da palavra latina, miser mais cordis, que é, de certa forma, assim, a misericórdia, ou a graça de Deus sobre o coração miserável. Cordis é coração. Então, a graça de Deus acerca do coração miserável do homem, misericórdias. Deus tem, porque Ele quer abençoar a todo aquele que se volta para Ele, na condição que tiver. Ele quer perdoar. Significa, então, o perdão de Deus acerca de um coração miserável. Misericórdia é isso. Então, tópico 2 do objetivo segundo. Objetivo segundo, com a palavra inferno aparece na Bíblia. Temos agora o tópico 2, que é, agora um foi no Antigo Testamento, o que significa inferno, agora Novo Testamento. Eu gostaria que você visse, eu não vou ler aqui agora, a parábola dá uma paradinha e leia Lucas, no capítulo 16, fala sobre a parábola do rico e Lázaro. Capítulo 16, versos 19 a 31. Versos 19 a 31, você vai ver a história de Lázaro e o rico. O rico nem nome tem. O rico pede: ó, Senhor, fala que ele vem aqui, eu estou numa secura aqui, está horrível, que ele toque com, sabe, na ponta da minha língua, um pouquinho só, para que eu possa ter um pouquinho de água. E, no caso, Deus, na figura de Abraão, ele diz: não, ele não pode ir aí. Ah, mas manda então que um dos meus irmãos vá até aí. Não, não pode também não, cara. Quem está aí, fica aí. Quem está aqui, fica aqui. Não pode ser assim, não. Ah, mas se algum dos jovens, dos que morreram já, deixa eu falar com eles, para que... Não, pode não. Eles têm a Bíblia. Se não creem na Bíblia, tampouco crerão se um dos mortos ressuscitar. Nós temos que apenas crer. Então, continuando aqui, veja no capítulo 16 de Lucas, a palavra Hades, que significa lugar de castigo, Tártaro, no grego, traz a ideia de abismo mais profundo que a sepultura. É assim que a palavra é colocada, inferno. E Geena. Geena tem a ver, em volta de Jerusalém existia uma cidade, tá? Rinom, era ao sudeste de Jerusalém. Ali eram queimados, o tempo todo queimava lixo. Não apagava nunca. E aqui a Geena fala sobre castigo eterno, em que a pessoa ficava, queimando, que não,
ranger de dentes, tá? E tem a ver também a palavra geena com aquelas pessoas lá da antiguidade, do Antigo Testamento, que pegavam as crianças, os seus nenéns, e sacrificavam aos deuses, a Baal, seja lá quem for, sacrificavam ali as crianças. Geralmente eram meninas que eram sacrificadas. Era um sacrifício máximo que se fazia. Então, o tópico 2 do objetivo 3, o que ensina a doutrina bíblica, você vai ver em Mateus, depois você vai ver Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos temer a Deus. É Ele que nós temos que temer. Mateus 23, 33, ele fala sobre raça de víboras que ficam o tempo todo, os religiosos, né, que mostram que parece que estão muito bem, mas por dentro são sepulcros caiados. Marcos capítulo 9, 43 a 44, versículo 43 e 44. E Lucas 12, versículo 5. Veja esses versículos para você ver, não temos muito tempo aqui, para você verificar o que é a palavra a doutrina bíblica acerca do inferno, salvação e condenação. Tópico 3, o castigo será eterno, a geena, né? O tempo todo. Mateus 3, verso 12, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca apagará. É algo que queima e não apaga jamais. Então, vemos aqui agora a nossa lição, chegando ao final, falando algumas coisinhas apenas sobre a palavra inferno. Falamos um pouco de Deus, falamos um pouco de como a pessoa deve agir para ser como Deus. Não Deus. Ele fala, busca, procura ser santo, assim, porque eu sou santo. Você vai morar comigo? Quer? Então você tem que ser como eu, tem que buscar. Você nunca vai conseguir ser totalmente, nós nunca vamos conseguir. Nós temos a tendência para o mal. Aqui, está aqui. Todos os dias, o pão nosso de cada dia é isso. Cada dia, Senhor, me abençoa, porque eu erro cada dia. E cada dia eu busco, eu não me deleito em errar. Essa é a diferença. Daqueles que estão em Jesus e aqueles que não estão em Jesus. Os que não estão, acham muito legal, muito bom. Os que estão em Jesus não se agradam dos erros que cometem a cada dia. Então, aqui nós estamos terminando a nossa lição de hoje, que fala sobre esse tema assim tão delicado, que é o inferno. Algo que nós devemos o tempo todo nos afastar dos caminhos que levam a ele e buscar os caminhos da paz. Fruto do Espírito nascer em nós e não o fruto do ódio. É isso que Deus quer em nós, que nós busquemos. Amém? Se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe. Alguém que agora está lembrando que de repente precisa ouvir essa aula. É um tema que eu também não gosto tanto de falar assim, porque eu gosto de falar do céu. Eu gosto de falar das coisas maravilhosas de Deus, porque a palavra diz, com os olhos postos para o alto, para o autor e consumador da minha salvação. É isso que me agrada. Mas eu tenho que falar sobre esse tema tão assim, não muito legal para se ouvir.
mas que continua sendo real. Então compartilhe, tá? Mostre para aqueles que você agora está lembrando. E Deus te abençoará, com certeza. Não precisamos de like, se quiser pode dar, apenas para que a gente possa saber quantas pessoas estão participando, pessoas que estão agora como a Jo em Portugal, né? Quem sabe ali a minha sobrinha também lá em Portugal esteja agora nesse momento assistindo, né? A Roseli, pessoas que estão em outros estados como Bahia, lá em Salvador, ouvindo nesse momento. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua graça, a sua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, que será a aula número 12, que tem um tema maravilhoso. Olhe na sua revista. Até lá.